que nós já passamos para vocês, tem muitas outras informações que eu vou abordar ao longo desse programa e, claro, tem a sua participação também aqui no nosso Jornal Regional, porque eu quero saber o que você está achando de tudo que a gente está falando aqui. Se você tem alguma sugestão de reportagem, pode mandar para a gente, o WhatsApp está na tela, quem está vendo a gente pelas redes sociais, quem está só ouvindo, presta atenção que eu vou falar o número agora, hein? 3280-6603, o DDD é o 17, 3280-6603. Pode mandar sua mensagem pra gente também, sua sugestão de reportagem. Fez algum flagrante, alguma imagem legal, interessante pra gente rodar aqui na live? Pode mandar pra gente também, fique à vontade. Falando em comentários, coloque os comentários na tela aí, Reginaldo. Tá funcionando hoje ainda ou pegou fogo aí o negócio? Tá na tela, ó. Júlio Giorgetti de Tabapuã, Jonathan Souza... Inhaí Gatas, tá aí, Cris Moura, bom dia, aquele abraço, deixa eu ver se tem mais comentários, como a gente diz, quando a gente coloca na tela os comentários, são só os novos que chegam, né, vamos ver aqui os mais antigos. Vera Maciel, tá dizendo, ó, vai saber se entre estes não tem ninguém com vírus, o pessoal da Caixa, né, é o que a gente tava falando, aqui estão dizendo que eu tô com um look moderno hoje, bom dia, Cíntia Souza, muito obrigado, gostou? Vou colocar aí embaixo, quando terminar o programa, Kleber Luiz, não, vestindo o Kleber Luiz, a mamãe, é a figurinista. Nanda Carolina, valeu, bom dia. Bernadette Zuin Claudino, bom dia também, aquele abraço aí pra vocês. Vou mandar um abraço pra minha mãe, Dona Cida. Deixa eu ver aqui os outros comentários que nós temos aqui. Eide Vieira também tá com a gente, valeu, abençoado início de semana. Nanda Carolina também tá aqui com a gente. Vera Maciel, Cleide da São José, Nelly Campos, bom dia. Rose Santos, bom dia. Cida Marreto também, Silvanesa Eloy Silva, bom dia. Vera Maciel, bom dia. Diva Pereira Silva. A Beth Gonçalves é de São Paulo, capital, um abraço a todos da capital paulista, ela disse que ela é de São Paulo, mas ela tem parentes aqui em Olímpia, tem o pai, irmão que mora aqui, né? Então um abraço aí para ela e para toda a família aí de Vieira, já falei, Antônio Aparecido Prates, valeu, uma ótima semana para você, Cláudia Neri, Carmen Lúcia, José Vicenzotto, Grilo de Cajubi, né, e a Suzy Salmazo Catânio, e tá chegando mais aí, Helene Cristina Falquete, bom dia, Marleide Barbosa, e todo mundo que tá participando aí, daqui a pouco a gente volta para ler mais comentários. Volta aqui para mim agora então, só para mim, depois a gente coloca mais os comentários aqui, os comentários são desse lado, e a TV aqui, isso, né, olha, cuidado para não cair, relei na TV, quase que eu derrubei ela, você viu que coisa? Se quebrou uma TV dessa, não dá. Bom, gente, muito bem, vamos começar então falando sobre a fase vermelha primeiro, porque... Na última sexta-feira, durante coletiva de imprensa lá no Palácio dos Bandeirantes, o vice-governador de São Paulo, foi ele quem fez o anúncio, ele anunciou que todo o estado de São Paulo, a partir de hoje, está na fase vermelha. Nós estávamos na fase emergencial. A fase emergencial era ainda mais rígida, mais dura. Então, ir para a fase vermelha neste momento significa até uma flexibilização. Só que apesar dessa flexibilização, algumas regras da fase emergencial, elas estão sendo mantidas também na fase vermelha. E seguindo essa orientação do governo do estado, a Prefeitura de Olímpia publicou no final da tarde de sexta-feira um novo decreto, já com as novas regras a partir do anúncio do governo do estado de São Paulo. Essa medida segue agora pelas próximas semanas e a gente tem mais detalhes numa reportagem que nós preparamos, inclusive trazendo ponto a ponto do que diz o decreto, o que pode e o que não pode abrir. E aí na sequência a gente volta com os comentários e esmiuçando alguns pontos deste decreto. Então vamos acompanhar agora os detalhes, né, de como ficou então a norma, a regra da quarentena com este decreto da última sexta-feira. A partir de hoje, a cidade volta para a fase vermelha, onde principalmente o comércio poderá trabalhar no regime take-away, o pegue e leve, onde o cliente pode pegar a mercadoria à porta do estabelecimento comercial sem entrar nele. O estado de São Paulo avança da fase emergencial para a fase vermelha, que vai vigorar de 12 a 18 de abril. O que nós aprendemos e qual basicamente é a diferença, né, entre uma fase e outra, né? Na fase vermelha, que é as regras que nós temos hoje vigentes, nós temos a restrição de atendimento presencial em todos os serviços não essenciais. E estamos incorporando, neste período de fase vermelha, o toque de recolher das 20 horas às 5 horas da manhã, com reforço na fiscalização. Já falamos sobre as blitz feitas contra festas clandestinas em todo o estado de São Paulo. Também estamos fazendo a recomendação do escalonamento de entrada e saída dos mais diversos setores da economia paulista, né? É importante nós mantermos esse escalonamento para diminuir
o volume de pessoas ao mesmo tempo no transporte público, a continuidade do teletrabalho, que deu resultados. Então, o apelo para que nós continuemos, principalmente nos serviços administrativos, a fazer o teletrabalho, e a proibição de celebrações religiosas, decisão tomada nesta semana pelo Supremo Tribunal Federal. Entre as mudanças está a autorização para a retirada de produtos com um balcão na porta, sem entrada de clientes no estabelecimento, tanto no comércio quanto em meios de alimentação, como restaurantes e lanchonetes, continuando também permitidos o drive-thru para os locais que tenham estrutura adequada e o serviço de delivery. Segundo o decreto, estão autorizadas a funcionar farmácias e drogarias, obras da construção civil, saneamento básico, infraestrutura e os estabelecimentos comerciais que forneçam insumos para estas obras, como lojas de materiais para construção e similares. Profissionais liberais e prestadores de serviço em geral também estão autorizados, com horários de funcionamento em até 8 horas por dia, entre 5 da manhã e 8 horas da noite. Lotéricas também estão autorizadas, condicionado o funcionamento à disponibilidade de álcool em gel para os clientes antes e depois do atendimento. Oficinas mecânicas, borracharias e serviços afins também estão autorizados a funcionar com limitação de horário compreendido entre 5 da manhã e 8 horas da noite. Lojas de venda de produtos de alimentação para animais, serviços de pet shop, banho e tosa e similares também estão autorizados, com limitação de horários de funcionamento em até 8 horas por dia, também entre 5 da manhã e 8 horas da noite. Distribuidores de gás, com limitação de horários de funcionamento em até 8 horas por dia, compreendido entre 5 da manhã e 8 horas da noite. Lojas de venda de água mineral, com limitação de horários de funcionamento em até 8 horas por dia, compreendido entre 5 da manhã e 8 horas da noite. Postos de combustível, sendo obrigatório o uso de máscara por funcionários e clientes. Rede hoteleira, com ocupação máxima de 50% de sua totalidade, adotando as recomendações inerentes à segurança e prevenção do contágio, como disponibilização de álcool em gel em todas as áreas do hotel, sendo obrigatório o uso de máscara por funcionários e clientes e proibido o funcionamento interno de restaurantes, bares, áreas de lazer, piscinas, academias e similares. Alimentação é permitida somente dentro dos quartos. Os estabelecimentos comerciais dispostos nas vias públicas terão atendimento presencial ao público suspenso no interior das lojas, não se aplicando às rotinas de funcionamento interno das atividades, bem como a realização de transações comerciais por meio de aplicativos, internet, telefone ou outros instrumentos similares, como os serviços de encomenda e entrega de mercadorias, o delivery e o drive-thru, e também na modalidade takeaway, que é o pegue e leve na porta. Os supermercados e mini-mercados deverão adotar para o funcionamento no atual momento de pandemia, além da obrigatoriedade do uso de máscaras para os funcionários e clientes, o sistema de senha para os usuários, e limitar a quantidade dos mesmos em suas dependências em um cliente para cada 20 metros quadrados de área de venda, sendo apenas um membro por família. Feiras livres, padarias, mercearias, lojas de conveniências, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros, quitandas e centros de abastecimento de alimentos, vedado o consumo de alimentos e bebidas no local, devendo também ser obrigatória a utilização de máscara por funcionários e clientes. Galerias comerciais ou prestação de serviços de alimentação em restaurantes, pizzarias, lanchonetes e food trucks poderão funcionar apenas no sistema takeaway, que é o pegue leve, além do serviço de delivery e o sistema de compra sem sair do carro, drive-thru, sendo vedado o consumo no local. As academias de esportes e centros de ginástica poderão prestar serviços de portas fechadas em até 8 horas por dia, compreendido entre 5 da manhã e 8 horas da noite. O atendimento tem que ser feito de forma individual. Salões de beleza, barbearias e congêneres poderão funcionar com portas fechadas e atendimento de uma pessoa por vez, com horário pré-determinado em apenas 8 horas diárias, entre 5 da manhã e 8 horas da noite. Estabelecimentos bancários poderão funcionar, desde que cumpram todas as normas de segurança e prevenção. A nova regulamentação prevê ainda a autorização para o retorno gradual presencial das aulas, com até 35% da capacidade nas escolas particulares a partir de segunda, dia 12, e nas escolas estaduais e municipais a partir do dia 19 de abril,
sendo a presença dos alunos não obrigatória para as escolas públicas, podendo os pais optarem por manter o ensino remoto. Além disso, o decreto mantém suspensas as atividades coletivas nas igrejas, como cultos e missas com público presencial, estando autorizada apenas a abertura dos templos para orações individuais. Os serviços de transporte por aplicativo, serviços de táxi e mototáxi estarão funcionando normalmente entre 5 da manhã e 8 horas da noite. Já o transporte coletivo está suspenso dentro da cidade, exceção feita apenas aos distritos de Ribeiro dos Santos e Baguaçu, cujo funcionamento vai observar regra de 50% da lotação máxima dos veículos. As atividades devem respeitar os protocolos específicos de higienização, distanciamento, horário e capacidade de atendimento, que continuam em vigor com toque de restrição das 8 da noite até as 5 da manhã para minimizar a circulação de pessoas. Tá aí então as regras da nova fase, né? Fase vermelha que a gente retornou, mas aquela fase vermelha como a gente conhecia antes já não existe mais. O toque de restrição foi incorporado a ela e outras medidas também. Enquanto estava passando aqui a reportagem que a gente preparou com os detalhes, né? Eu vi alguns comentários aqui que eu acho interessantes. Coloca pra gente na tela, por favor, Reginaldo, os comentários. Tem o do Júlio Giorgetti ali, ó. Ele fala o seguinte: não vejo diferença entre o cliente entrar na loja ou pegar o produto na porta. Vejam, dentro do estabelecimento sempre há mais espaços do que há na calçada, onde os clientes esperam para serem atendidos, às vezes até fazendo filas. É o que a gente comentou aqui de manhã hoje. Estava falando com o Cacá, o Carlos Ramos aqui, o nosso gerente comercial, diretor comercial, e a gente falava justamente sobre isso, que às vezes na porta, até porque às vezes está sol, aí tem um pedacinho de sombra, todo mundo se amontou na sombra. Né, porque quer sombra. Então lá dentro da loja, às vezes dá para espalhar mais o cliente do que lá fora. A gente viu lá em frente a Caixa Econômica, por exemplo. A gente estava com as imagens da Caixa agora há pouco, depois eu vou mostrar elas de novo. Os clientes não podem entrar todos de uma vez na Caixa, só um número. Olha o que vira lá fora. Adianta alguma coisa? Você deixar todo mundo lá amontoado, uma cadeira do lado da outra, não manter distanciamento. Então, às vezes, também tem algumas medidas que eles adotam, que eu não sei de onde eles tiraram que isso funciona. Esse meio termo que eles criam. Tem um outro comentário aqui, ó, do Odair Ballarini. Ele disse que foi até um supermercado, porque agora tem entrega de senhas. E eu também estive nesse supermercado sábado, viu? E eu presenciei, a mesma coisa me chamou a atenção. O Odair disse que lá no mercado eles entregam a senha. Como que funciona? Até porque o decreto diz que tem que entregar a senha. Mas lá no mercado, entrega a senha, você pega, entra com essa senha. Quando você volta, você devolve para o atendente e ele vai repassar essa senha para um outro cliente. Eu confesso para vocês que eu não fiquei para ver o que eles fazem com a senha depois que eu vou embora. Mas tem que tomar cuidado, porque eu acho que tem que, pelo menos, higienizar essa senha. Porque a senha volta para a caixinha e depois volta para outro cliente. Mas se não passar ali um álcool, não higienizar a senha, também acaba, em vez de melhorar a situação, acaba piorando. Mas eu creio que os mercados, viu, Odair, que eles pelo menos passem álcool ali na senha, dê uma desinfectada antes de passar para o outro cliente. Senão, o tiro sai pela culatra. Você vai tentar resolver o problema, você está criando um pior ainda. Antes é o risco de contaminação, ali a contaminação é certeira. Né? Então, eu creio que eles devem, sim, higienizar essas senhas, viu, Daí? Eu acho que eles não entregam, assim que um cliente deixa lá na caixinha, já passa para outro. Eu acho que deve haver um processo de desinfecção. Vamos até observar isso depois, tá? Bom, deixa eu ver se tem mais algum comentário. Pessoal que está participando aqui com a gente, deixando aqui a sua sugestão de reportagem. Então, só para lembrar, as atividades religiosas continuam proibidas, até porque o STF já tem um entendimento de que estados e municípios podem proibir o culto presencial, missa presencial, pode, mas só pela internet, tá certo? Mas agora teve uma outra questão que me chamou a atenção nesse decreto. O transporte coletivo. Transporte coletivo suspenso de novo aqui em Olímpia. Eu não sei onde a prefeitura de Olímpia quer chegar. Não precisa colocar agora o ônibus não, viu, Reginaldo? Porque eu tenho um negócio para mostrar aqui para vocês. Lembra que o transporte já parou ano passado? E aí a prefeitura colocava a culpa no governo do estado, o Plano São Paulo não fala sobre parar transporte coletivo. E nem poderia falar sobre parar transporte coletivo. E mais para frente eu explico o porquê. Olha lá, a Nanda está dizendo que no Ikigami da Harmonia eles passam álcool na frente do cliente. Já o mercado do Rio não passa. Tá certo. Mas devem passar também. Não na frente do cliente, mas devem passar antes. Mas agora voltando então ao assunto do transporte coletivo. A prefeitura colocava a culpa no Plano São Paulo, no governo do estado. O governo do estado disse que em momento algum mandou parar o transporte coletivo. Inclusive,
Até porque não pode mesmo mandar parar, já falamos sobre isso aqui. Mas aí teve toda aquela novela, aí a Prefeitura de Olímpia anunciou o quê? O que vocês se lembram no começo do ano? Um subsídio, foi votado até na Câmara, no final da legislatura passada. Uma ajuda de custo. A Prefeitura repassaria um valor mensal para a Autoviação Suzano para ela continuar rodando com os ônibus, para não interromper o transporte coletivo. Quem não lembra, eu vou refrescar a memória de vocês. Ó. Tá aqui na câmera, isso tá aqui, ó, para vocês verem. Quem está acompanhando a gente pelas redes sociais, eu imprimi direto do site da Prefeitura, ó. Prefeitura de Olímpia, tá aqui, a foto do ônibus bonitinha, a manchete que eu não sei se vai dar para ler aí na imagem, porque acho que ficou bem pequenininha, mas se não der para ler, ó, prefeito concederá subsídio para garantir o transporte coletivo em Olímpia. Tá aqui a manchete, ó, prefeito concederá subsídio para garantir o transporte coletivo em Olímpia. E a Prefeitura está pagando, então, o subsídio para a Autoviação Suzano todo mês. Para quê? Para garantir o transporte coletivo. Aí agora vem e anuncia o quê? Que vai interromper o transporte coletivo. Essa mesma matéria publicada no site da Prefeitura dizia o seguinte: considerando os impactos socioeconômicos provocados pela pandemia do coronavírus e a dificuldade do transporte coletivo em manter as atividades com a queda no número de passageiros, o prefeito Fernando Cunha decidiu pela concessão de subsídio para garantir a prestação do serviço aos moradores de Olímpia. Esse subsídio, então, era para garantir a prestação do serviço. E agora vem e tira o transporte coletivo. Prefeito, eu não sei onde o senhor está arrumando embasamento, eu não sei por que até agora o Ministério Público não entrou nessa novela, nessa pouca vergonha que está o transporte coletivo aqui em Olímpia. Transporte coletivo é essencial e, segundo o Código de Defesa do Consumidor, os serviços essenciais têm que ser contínuos, não podem ser interrompidos, têm que ser prestados com qualidade e têm que ser contínuos, não podem parar. Aí você fala, mas só o Código de Defesa do Consumidor? Não. A nossa Constituição, a nossa tão famigerada Constituição. E se os senhores não lembram, em 2015, se não me falha a memória, deixa eu checar aqui, 2015. Em 2015, no rol dos direitos fundamentais, dos direitos sociais, artigo 6º da Constituição Federal, e esse é o mais recente, foi uma emenda constitucional aprovada em 2015, colocou transporte como um direito social, está na Constituição. E é transporte coletivo, não é transporte só por aplicativo, não é só mototáxi, é o transporte coletivo, até porque no artigo 30 da Constituição, deixa eu buscar aqui o artigo 30, a gente já falou várias vezes sobre isso aqui, ó. Artigo 30 da Constituição Federal, que fala sobre as competências dos municípios. Compete aos municípios. E aí tem aqui vários incisos. Legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. E aí a gente vem aqui, no inciso 5º, e ele diz, organizar e prestar. Isso é dever do município, segundo a Constituição, artigo 30, inciso 5º. Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluindo o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Artigo 30 da Constituição Federal, inciso 5º. É tão importante o transporte coletivo que em 2015 foi incluído no rol dos direitos sociais e o artigo 30, desde o início da Constituição, no inciso 5º, a única atribuição do município, que é explícita na Constituição, é o transporte coletivo. Para vocês verem como a Constituição dá importância para o transporte coletivo. O único dever do município, que está explícito, que foi colocado lá no artigo 5º, no artigo 30, desculpa, que é para o município saber que é dever dele, é o transporte coletivo. O único. Se você ler o artigo 30, não é muito não, tem 9 incisos. Única atribuição do município, que é explícita, que é, tem que fazer isso, é o transporte coletivo. Os outros são todos abertos, subjetivos. Legislar sobre assuntos de interesse local. O que seria um assunto de interesse local? Cabe ali ao município entender o que é de interesse local. E se houver qualquer problema, vai para a STF, vai para outra instância. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Também aqui não fala em quais assuntos que tem que
aqui suplementar. Instituir e arrecadar tributos de sua competência, aplicar suas... Mas também não fala de um tributo específico. Aí no quarto, criar, organizar e suprimir distritos. Manter a cooperação técnica e financeira. Mas quando fala, ó, legislar sobre assuntos de interesse local, em tese, a gente poderia deixar ali o transporte coletivo, que seria de interesse local. Mas não contente, o Constituinte foi lá e colocou, no inciso 5º, um inciso só para falar do transporte coletivo. Então, o transporte coletivo é de caráter essencial. Pode rodar as imagens, Reginaldo. Então, aqui em Olímpia, só está valendo, segundo o decreto de ontem, só está funcionando o transporte coletivo para Ribeiro e para Baguaçu. Para dentro de Olímpia, entre bairros, não há. Se a prefeitura não quer aglomerações nos ônibus, até porque Olímpia não tem aglomeração. Porque a prefeitura já respondeu uma vez que eu perguntei, que Olímpia, a demanda de passageiros é muito pequena. Então isso quer dizer que você pode deixar o ônibus rodando, que não vai entrar, não vai encher, não vai ter superlotação nos ônibus. Então eu não consigo entender por que a prefeitura está parando o transporte coletivo desde o início da pandemia. Quer dizer, a gente até entende às vezes. Por quê? No ano passado, esses ônibus da Autoviação Suzano, eles estavam prestando serviço para a usina, para o Grupo Terreoso, em vez de estar aqui rodando, servindo a população de Olímpia, que tem como um direito social básico garantido na Constituição, e o próprio Código de Defesa do Consumidor diz que o serviço de transporte coletivo é essencial e tem que ser contínuo. Esse cidadão está aí penando, porque tem idoso que não consegue andar de mototáxi, e precisa às vezes ir fazer alguma coisa, receber sua aposentadoria, embora estejamos com a restrição de circulação, não está proibido circular, e tem idoso que tem que ir para o banco, tem idoso que não tem quem faça as coisas por ele, tem idoso que não consegue mexer no aplicativo do banco, precisa ir, precisa se locomover e não tem. Aí tem carro por aplicativo, tem transporte por aplicativo. Mas e o idoso que não tem dinheiro para pagar? Transporte coletivo tem a gratuidade. Mototáxi. Idoso não consegue nem subir na moto, e às vezes também não tem dinheiro para pagar a moto. E aí? Vocês têm que pensar em tudo. Vocês vivem num quadrículo aí, num cubículo com ar-condicionado, como se fossem intocáveis. Vocês não sabem o que o povo aqui embaixo passa. É fácil suspender o transporte coletivo, porque vocês acham que todo mundo tem carro igual vocês. E muitos de vocês nem pagam o combustível do carro que vocês rodam, é do dinheiro dos nossos impostos. Vocês nem compraram o carro de luxo que vocês andam porque vem do nosso dinheiro. Aí é fácil você tirar o transporte coletivo de quem não tem dinheiro para pagar outro meio de transporte. E que precisa ir, porque lá na caixa a gente viu, tinha uma senhorinha lá na tenda. Ela precisou ir lá resolver algum problema pessoalmente. Então idoso não anda à toa de ônibus. Criou aquela questão de que os idosos, porque é de graça, usam o ônibus para passear. Não é todo idoso que faz isso. E mesmo que fizesse antes da pandemia, também é um direito dele. Trabalhou a vida inteira para depois chegar na idade e ter um direito que é garantido por lei. Tem que rodar. Agora, durante a pandemia, não. O idoso que não tem que fazer no centro, fica em casa para se cuidar. Mas criou essa questão aí de que idoso usa o ônibus à toa. Não é. E o transporte é direito social, está na Constituição, está no artigo 6º, está no artigo 30, reforçando, ainda está no Código de Defesa do Consumidor, porque se tem caráter essencial, como a própria Constituição coloca, ele não pode ser suspenso à luz do Código de Defesa do Consumidor também. Quem que a Prefeitura de Olímpia acha que é? Quem o prefeito acha que é para estar acima da Constituição? E o problema é que a Autoviação Suzano está reclamando há tempos que não tem lucro em Olímpia. Se não tem lucro, abandona o serviço, deixa quem quer prestar. Porque eles não querem rodar, porque os ônibus deles estavam na usina até esses dias prestando serviço para a usina, e enquanto isso o contrato suspenso com a Prefeitura de Olímpia. A Prefeitura deixou a Autoviação Suzano e prestar serviço num outro local, sendo que tinha obrigação de estar prestando aqui, e não quis fazer nenhuma sanção. Eu não sei o que a Prefeitura tem com a Autoviação Suzano. Eu não sei se é medo ou o que é. Mas a Autoviação Suzano faz o que quer em Olímpia. E esses dias eu estava... Esses dias não, quinta-feira. Agora eu me lembrei, quinta-feira eu fui para Tabapuã fazer uma reportagem lá sobre as pulseirinhas pela Record TV. E na vicinal, entre Tabapuã e a rodovia Washington Luiz, eu vi passando o ônibus da Autoviação Suzano com o logo de Olímpia. Eu achei estranho... Mas eu falei, vê que tá levando ônibus para consertar em algum lugar, alguma oficina, alguma coisa. Mas agora eu tô vendo que estão suspendendo o transporte coletivo aqui em Olímpia. E ônibus da Autoviação Suzano rodando lá em Tabapuã, e é o ônibus daqui de Olímpia, com o brasão da Prefeitura de Olímpia. Esse ônibus aí, ó, que tá na rodoviária, o branco, vermelho e amarelo, com o brasão de Olímpia.
Estava lá em Itabapuã. Então tem que ver se essa suspensão do transporte coletivo aqui em Olímpia, mesmo com subsídio, o que mais me chama atenção, o que mais me deixa pé da vida, é que parecia que esse assunto já tinha sido resolvido, que já tinha virado a página, porque está aqui, ó, na Prefeitura de Olímpia, no site, prefeituras vai conceder subsídio. Subsídio nada mais é do que um dinheiro para compensar o prejuízo que a Autoviação Suzano está tendo por não rodar, ou por rodar com poucos passageiros. Se a prefeitura está pagando além do que já estava no contrato com a Autoviação Suzano, e segundo estava no site deles, para garantir o transporte coletivo, por que agora vem e suspende? Justamente no momento que tem a flexibilização, porque a fase vermelha, repito, significa uma flexibilização em relação à fase emergencial. Eu queria que a prefeitura explicasse isso, mais do que isso, que fizesse valer a lei, que fizesse valer a Constituição e colocasse os ônibus para rodar de novo. E se a Autoviação Suzano não quer trabalhar, que vai para a justiça. Existe sanção para isso, tem a lei de licitações, tem a própria lei que regulamenta concessões públicas, transporte coletivo, tem o Código do Consumidor e tem a Constituição. Lei é o que não falta, falta vontade, falta coragem. Eu não sei se tem alguma coisa presa ou se são bananas que não estão aí para comprar briga pelo povo, porque não interessa para vocês, porque, repito, vocês têm carro com ar-condicionado, vocês têm como se locomover. Mas não é todo mundo que leva essa vida de luxo que vocês vivem, não. Ainda mais às nossas custas. Agora, 11 horas e 42 minutos em Olímpia. Coloca os comentários aí, Reginaldo. Vamos dar uma olhadinha aqui nos comentários. Aqui, ó. Estou recebendo aqui mensagem já. Coloca aí, ó. Marleide Barbosa. Desde que entramos na fase emergencial, foram suspensos os serviços de coletivo dentro da cidade. Só está rodando Ribeira e Baguaçu. Marcelo Cabrelli. Voto errado tem consequências. E no lombo do povo, infelizmente. Chegou uma mensagem aqui para mim, Aqui, mas ó que beleza, a verdade chega. Chegou, eu vou preservar o nome, mas está aqui, um motorista da Autoviação Suzano. Eu falei para vocês que eu vi um ônibus da Autoviação Suzano lá em Itabapuã. Sabe por quê? Os motoristas de Olímpia estão indo fazer a linha de Catanduva, porque Catanduva também é concessão da Autoviação Suzano. Porque pararam, então pararam Olímpia, olha como que tá, Catanduva é maior do que Olímpia, né? Então lá tem um pouquinho mais de passageiros, é mais lucrativo. Então a Autoviação Suzano parou de prestar o serviço do transporte coletivo em Olímpia para ir prestar o serviço coletivo lá em Catanduva com a estrutura daqui. Porque provavelmente deve ter demitido os funcionários de lá, os motoristas de lá. Inclusive lá em Catanduva estava uma briga com o sindicato, porque eles não estavam pagando o salário dos motoristas dos ônibus, estavam querendo fazer greve, não estavam depositando o FGTS. Já falei com o sindicato dos motoristas aqui, por isso que eu digo, eu tenho prova, eu tenho o sindicato falando isso aqui. E aí devem ter perdido os motoristas lá em Catanduva. E aí o que eles estão fazendo? Da outra vez, tá vendo? E a prefeitura sempre vem com aquela conversa mole para boi dormir, de que eles estão suspendendo o transporte coletivo como prevenção, porque estão preocupados com a população, porque eles não querem que você fique doente, bebê. Ai, coisinha, como eles se preocupam? Nada, eles estão preocupados com a Autoviação Suzano, que tem que lucrar. Da outra vez, eles suspenderam a obrigatoriedade para a Autoviação Suzano fazer a linha para a usina. Agora eles estão suspendendo a obrigatoriedade para os motoristas de Olímpia irem prestar serviço lá em Catanduva. Eles não estão preocupados com você, cidadão, é mentira! E para isso eles rasgam a Constituição, rasgam o Código de Defesa do Consumidor, pisoteiam na cabeça do povo. E o pior é que ninguém faz nada, o Ministério Público não faz nada, ninguém. Vamos denunciar para o Ministério Público. Isso eu faço questão de denunciar em meu nome. Se alguém quiser vir junto, essa daí eu vou fazer uma representação para o Ministério Público. Eu, Kleber Luiz, em nome da Rádio Difusor, nós vamos lá. Não vou só ficar falando aqui também não. Vamos para o Ministério Público. Porque eu tenho aqui prova, eu tenho pessoas que trabalham lá dentro que estão dizendo que eles estão indo trabalhar lá em Catanduva. E motoristas de Olímpia. Se quiser, vamos entrar nessa agora. Ó, vou deixar recadinho para o senhor prefeito. Por que o senhor não paga um Uber para quem depende de transporte coletivo para trabalhar? Ou o senhor vai pagar nossas contas? Chegou aí um comentário. Então você que precisa do ônibus e não tem, saiba que não é porque o prefeito acha que dentro do ônibus tem risco de transmissão de Covid-19. Não é. É porque ele está deixando a Autoviação Suzano à vontade para ganhar dinheiro em outra cidade, porque aqui em Olímpia, mesmo com o subsídio, não está compensando. E estão achando que a gente é palhaço. A Nanda Carolina está dizendo, como faz para denunciar?
É só deixar no Ministério Público, não precisa nem, é só escrever uma carta para o promotor contando o que está acontecendo. Pode até catar trecho aqui do Jornal Regional, anexar e mandar junto lá. E se a população quiser, quem depende do transporte coletivo e não está tendo, pode me procurar aqui na Difusora, que essa a gente compra a briga junto. Eu faço questão de ir junto com vocês ao Ministério Público. Vamos junto. Pode me procurar aqui na Difusora, junta aí nome de quem está precisando, depoimento de quem tem que trabalhar e não está conseguindo. Vamos juntar. Junta para a gente poder mostrar o problema, como é que está. Nós temos aqui já denúncias, então, de pessoas que estão indo trabalhar lá em Catanduva, e é motorista daqui de Olímpia, e nós vamos junto para o MP. Essa eu compro a briga junto com vocês. Eu não uso transporte coletivo, mas eu fico indignado quando eu vejo a Constituição sendo usurpada desse jeito em todos os sentidos e em todas as esferas. Essa nós vamos junto. Então, quem está com vontade, pode vir aqui na Difusora. Eu estou aqui sempre das 8 da manhã. É bom vocês virem entre 8 e 10 da manhã, porque depois estou preparando o jornal, não consigo atender. Tragam nome, trabalha, depende do ônibus. Vamos juntar uma galera e vamos junto para o Ministério Público. Essa eu faço questão de provocar o Ministério Público e vamos ver como o Ministério Público vai se comportar. Porque eles estão mentindo para o povo, que é por conta da pandemia, que eles estão preocupados, e na verdade os motoristas de Olímpia estão indo dirigir o ônibus lá em Catanduva. Que mentira deslavada, gente. Ainda mentem para o povo, como se a gente não fosse descobrir. E Deus é tão bom que eu fui lá para Tabapuã no dia e no horário que o ônibus de Olímpia estava indo para lá. Tá aqui, ó. Elaine Portas está aqui, Ale Cuca Cardoso de Oliveira, Vera Maciel, Jordan David, valeu. Aí Sara Postiglione, adora o seu trabalho, mas esse tipo de fala e reclamações não é dever dos vereadores da nossa cidade. Exatamente, mas nós temos vereador nessa cidade que trabalha. Tem vereador que está preocupado em fazer café. Nós não temos Câmara Municipal, nós temos uma cafeteria. Então, de lá não vai esperar nada. Vera Maciel, tinha que tirar esse prefeito de Olímpia. A gente teve a chance ano passado, né? A população quis deixar lá, agora a gente tem que é o que tem para hoje. Mas a gente tem que continuar cobrando. Bom, agora faltando 12 para meio-dia aqui em Olímpia, então já falamos do transporte coletivo, já trouxemos essa denúncia e vamos a fundo agora. Não vou ficar só falando mais. Vamos para o Ministério Público. Porque se eu mando solicitação de nota para a Prefeitura, eles não respondem meu e-mail. Então agora vão responder para o promotor, vão responder para o Ministério Público. Eu não vou deixar de fazer o meu trabalho, só vou mudar a minha estratégia. Se eles acham que deixando de responder meus e-mails, eles vão atrapalhar, vão derrubar o Jornal Regional, tem outros meios para conseguir informações e mais do que isso, fazer valer a lei também. Bom, o que nós temos mais aí, Reginaldo? Que eu estou até... Rapaz, não, você viu? A gente começa, uma coisa vai puxando a outra, a hora que a gente vê, olha a mentira deslavada. Estão preocupados com o povo, com prevenção ao coronavírus, estão preocupados com caixa da Autoviação Suzano. Eu não sei para que eles se preocupam tanto se a empresa está lucrando ou não. A empresa veio para o Olímpia, tem que prestar o serviço. Se não está lucrando, vai com Deus. Sabia como ia ser no início? A prefeitura até subsídio está pagando. A prefeitura está fazendo de tudo para deixar o transporte. Se a empresa não quer prestar, meu amigo, entra com uma sindicância, tira o contrato da empresa, rompe o contrato, já mete uma bela de uma multa na empresa e faz uma nova licitação. Está achando que o povo é palhaço? O que nós temos aí? Já estou nervoso já, daqui a pouco... Tô errado. De onde dá Atena agora? Tô errado. Me ajuda aí, pô. Me dá imagens. O que nós temos de imagem agora aí? Vamos falar do auxílio emergencial agora. Não, auxílio. Vamos falar do auxílio. Porque acaba hoje o prazo para o trabalhador que teve a nova rodada do auxílio emergencial negada, ele contestar essa decisão. Os pedidos devem ser feitos no portal de consulta da Dataprev, que fornece a relação de quem teve o benefício liberado em 2021. A contestação, no entanto, não pode ser feita por qualquer beneficiário. Só pode pedir a reativação do benefício quem recebia o auxílio emergencial de R$ 600 ou a extensão de 300 em dezembro do ano passado. O pedido de contestação pode ser feito após o trabalhador fazer a consulta no site da Dataprev e constatar que teve o benefício cancelado. Caso o resultado dê inelegível, a própria página oferecerá a opção de contestar, bastando o trabalhador clicar no botão correspondente. O sistema vai aceitar somente pedidos considerados passíveis de contestação, viu, gente? Então só vai poder contestar
Se você precisar, por exemplo, atualizar seus dados, como data de nascimento errada, CPF que não foi identificado e também informações incorretas sobre vínculos empregatícios e recebimento de outros benefícios sociais e trabalhistas. O Ministério da Cidadania também esclarece que mesmo após o recebimento da primeira parcela, isso é muito importante, viu? Mesmo após o recebimento da primeira parcela, o auxílio emergencial ele poderá ser cancelado. Então fique de olho porque o governo vai fazer um pente fino constante para verificar eventuais inconsistências ou irregularidades no pagamento do benefício. Caso você receba a primeira parcela e aí ele seja cancelado, você também vai poder contestar a decisão no site da Dataprev. Além disso, também é possível reverter o cancelamento por meio de uma decisão judicial ou de processamentos de ofício realizados pelo Ministério da Cidadania. Então termina hoje o prazo, dê uma olhadinha se foi negado o seu auxílio, você tem até hoje para solicitar, então, que seja revista essa decisão, tá certo? Reginaldo Henry, coloca pra gente os comentários, tem mais gente falando aqui, vamos ver. Vanildo Mica, bom dia, sem palavras. Nair Carvalho, bom dia. Deixa eu ver quem mais está aqui com a gente, tem um monte de comentário chegando aqui. Adriana Cristina, bom dia. Kleber Luiz, tenho meus pais idosos, precisamos de transporte público urgente, eles precisam ir ao médico, supermercado e não tem ônibus. Nós precisamos ficar pagando Uber porque eles não conseguem andar a pé. Nós mais jovens andamos, eles não. Quando eu fico revoltado com essa novela do transporte coletivo, quando eu perco o controle aqui, é por isso, gente. Porque a gente sabe que tem gente que não tem outro meio de locomoção. Um aposentado que mora sozinho, existe muito disso. Que às vezes tem alguém para fazer as coisas por ele, tudo bem, mas tem gente que não tem. A gente não pode medir todo mundo com a nossa régua. Achar que todo mundo tem o conforto que a gente tem. Idoso que mora sozinho, não consegue usar o internet banking, até para receber a aposentadoria, fazer o pagamento da conta, tem que ir lá no centro. Tem um monte disso, gente. Essas pessoas não conseguem andar de mototáxi. Recebe uma aposentadoria que é uma vergonha, uma miséria nesse país, um salário de fome, aí ele vai ter que tirar dinheiro para pagar Uber, pagar GPK, pagar aplicativo para ir, gente. É isso que a gente fala, senhor prefeito. O senhor não tem sensibilidade, o senhor não pensa no outro, o senhor tem seu carro de ar-condicionado, bonitinho. Tem até gente que possa fazer isso para o senhor se o senhor não puder ir. Porque o senhor também já está no grupo de risco. Mas tem gente que não tem essa mesma sorte. O senhor vai deixar essas pessoas sofrendo para poder dar chance para a empresa que já tem dinheiro a dedéu, porque presta o serviço em Olímpia, presta em Catanduva, presta em Birigui, só onde eu sei, fora outras cidades que a Autoviação Suzano deve prestar o serviço. O dono da empresa já tem dinheiro de montão. Pensa no povo aqui, ó, que está sofrendo, uma crise danada, agravada pelas medidas de distanciamento social. Essas pessoas que precisam também que o senhor tenha dó delas. Não é o dono da Autoviação Suzano, não. Vamos pensar um pouco no povo, pensar um pouco no outro. Não faz mal, não. Faz isso pelo menos uma vez na vida. Exercita. Quem sabe vira um hábito depois. Começa hoje, vai amanhã, uma hora vira um hábito, o senhor começa a pensar no próximo. Quem sabe? Que legal, né? Faz bem. Faz bem para o senhor também. Para a sua alma. Tá? Vamos fazer isso. Bom, agora, o que nós temos aí, Reginaldo? Vê aí o que eu não chamei. A vacinação dos professores começou já então. Só para a gente lembrar, roda aí mais só para lembrar. Que agora nós temos mudanças. Então, o salão da FENOSSA ficou só para vacinação dos professores. Lembrando que tinha que ter feito o cadastro para poder vacinar, senão não tem como. Mas então já começou hoje a vacinação lá no Salão da FENOSSA, na rua Floriano Peixoto, 392, aqui no centro de Olímpia. Pode voltar para mim. O que mais nós temos? Tem o que aí agora? O novo código, essa é importante. Vamos rapidinho, porque você que não tem transporte coletivo, vai ter que ir dirigindo para o centro da cidade e fique atento, porque começou a valer hoje a nova regra do Código Brasileiro de Trânsito. Vamos ver quais foram as principais mudanças. Essas alterações no Código Brasileiro de Trânsito, que entram em vigor hoje, foram sancionadas pelo presidente Jair Bolsonaro em outubro do ano passado. E a principal mudança é a ampliação do prazo de validade da Carteira Nacional de Habilitação para 10 anos, isso para motoristas menores de 50 anos. E tem também mudanças na quantidade de pontos
que podem levar à cassação da CNH. Antes eram necessários 20 pontos aí durante 12 meses. Agora essa quantidade de pontos vai depender aí dos tipos de infrações cometidas. Ainda, os motoristas condenados por homicídio culposo ou lesão corporal sob efeitos de álcool não podem mais ter a pena de prisão convertida em alternativa. E quanto ao uso das cadeirinhas no banco traseiro, a regra passa a levar em conta agora também a altura das crianças. E essa e outras mudanças aí, no Código Brasileiro de Trânsito serão detalhados pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, em uma coletiva. E o nosso prefeito, ao invés de nos ajudar, só está nos afundando cada vez mais. Ângela Capelari, verdade, voto errado, agora aguenta. É o que nós temos aqui. Vamos ver se tem mais algum comentário. Aí, ó. Eita, sumiu ali, Sara. Sara, deixa eu achar seu comentário aqui, porque a hora que eu ia olhar para a tela, seu comentário sumiu. Vamos ver aqui. E Sara, para mim o salário do nosso país deveria ser de R$2.000 para todos, o mínimo. Políticos ganham muito e com muita regalia. Um absurdo, a meu ver. Estão dizendo que está sem som, Reginaldo. Está normal aí? Certeza? Foi na volta, mas agora tá. Certeza? Nunca acabou a pilha aqui não, não, tá ligado. Gente, eu tô olhando aqui pro microfone, que tá a base do microfone, tá? Que eu fico olhando aqui, não tem, a pilha tá na base do microfone, tá, gente? Eu vou falar onde o Kleber coloca na pilha. Então, muito bem. Joceline Anderson, sem áudio, voltou. Ângela Capelari diz que voltou, beleza. Bom, gente, achou a música? Não tem problema. Mas coloca a imagem, porque a gente já se estressou demais hoje. Vamos ver uma imagem bonitinha para fechar o programa de hoje? Essa é a Jurema. Olha só, a Jurema é celebridade lá em Bebedouro. O pessoal lá diz que a Jurema sempre apronta e ontem a Jurema viralizou nas redes sociais lá no bairro Cidade Coração, em Bebedouro, a Jurema. Para quem não está vendo, quem está só pelo rádio, isso é uma cabra, né? É uma cabra, uma cabritinha. Acho que eu coloquei cabra no GC porque eu não entendo muito de animais, né? Mas se não for cabra, me corrijam, mas eu acho que é uma cabra. Ela sobe num carro e fica fazendo graça ali para quem tá... Quando ela vê que estão filmando, ela começa a se equilibrar. Olha lá, ela começa a fazer graça. Essa é a Jurema. Eu falo, eu prefiro bicho do que gente, prefiro animal muitas vezes, viu? Olha aí, né? Essa é a Jurema. Subiu no carro, viu que tá filmando, ó. O ser humano, quando vê que a gente está filmando ele, vai mandar desligar a câmera. A cabra, ela fica fazendo graça porque ela quer aparecer, ó. Tá vendo? Olha lá, fica se equilibrando numa patinha. Não, em três, né? Também estou exagerando, equilibrando numa só. Quem está pelo rádio acha que a cabra precisa pro circo, né? Não. Ela está erguendo uma patinha e tentando ficar em três patas. Tá certo aí. Essa é a Jurema lá de Bebedouro. Imagens do WhatsApp da difusora 1732806603. Se você tiver algum flagrante desse também, pode mandar pra gente, assim como mandaram a Jurema pra gente. Uma cabra da peste mesmo, hein? Essa é da... Pode voltar para cá, porque agora a gente encerra, né? O nosso Jornal Regional. Falta um minuto para meio-dia, está na hora de ir embora. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Em relação ao transporte coletivo, então vamos combinar assim. Quem está precisando do transporte para trabalhar ou por algum motivo e não está tendo, se quiser procurar o Ministério Público, a gente junta todo mundo aqui para ter mais força, a gente vai. Vamos para cima agora. Porque é brincadeira. Faz um ano já que está essa novela, o Ministério Público tem que saber o que está acontecendo e tem que ir em cima. Porque o transporte é um direito social, fundamental. Artigo 6º, fala de novo no artigo 30, tem o Código de Defesa do Consumidor. Vamos para a briga então, beleza? Agora, meio-dia em ponto, um forte abraço, fiquem com Deus, cuida bem de você para mim. A gente se fala amanhã, se Deus quiser, a partir das 8 da manhã com o Show da Manhã e a partir das 11 com o Jornal Regional aqui pelas redes sociais e pela Se Liga TV. Fiquem com Deus, fui! Em cada canto